Fala, mestre, beleza? Falamos na aula anterior sobre teoria de Dow, falamos sobre os caras que criaram aí o índice Dow Jones, falamos sobre todos esses caras aí que foram muito importantes e são muito importantes ainda quando a gente fala de análise técnica, tá? Foram os caras que criaram realmente coisas que funcionam até hoje, depois de décadas aí utilizando, todo mundo continua utilizando a análise técnica, seguindo as teorias de Dow e as teorias de Elliott, principalmente, tá? E tem alguns outros pioneiros ali que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Agora eu quero trazer para você o seguinte, quero trazer as tendências de mercado. Quando a gente fala de tendência de mercado, você tem poucas informações, mas informações valiosas e importantes. Porque as tendências de mercado é o que te baliza. É a tua baliza principal para que você possa seguir em uma direção. Principalmente quando falamos de investimento para curto prazo. Principalmente quando você busca operações rápidas no mercado financeiro. Principalmente quando você é um cara que está no dia a dia do mercado querendo fazer uma renda extra. Você precisa aproveitar as tendências de mercado e esperar as confirmações dessas tendências. Você precisa dar uma olhada nas tendências principais para que você possa surfar aquela tendência. Se você usar um gráfico, igual a gente falou anteriormente, você usar um gráfico de 5 minutos, você precisa entender que aquela tendência pode continuar para os próximos 5 minutos, para os próximos 10 minutos. Se você usa um gráfico de 60 minutos, é um gráfico de 1 hora, você já vai perceber que você tem a capacidade ali de enxergar naquela tendência uma possibilidade de aquele momento continuar por mais 1 hora, de que a gente possa seguir uma tendência por mais tempo. E se você investe para mais tempo, usa o gráfico diário, se é mais tempo ainda, gráfico semanal e gráfico mensal e futuramente até um gráfico anual. Nunca usei o gráfico anual para nada, porque abrange muito espaço de tempo, mas é assim que a gente tem que observar tudo, tá? Linkando aqui as tendências com os tempos gráficos, para que você possa entender que tudo se conversa. Tudo é, entre aspas, a mesma coisa, né? É só um conjunto ali que a gente pode ir complementando uma coisa com a outra. Então agora vamos falar agora sobre as tendências de mercado. Muito importante que você entenda, tá? Então vamos falar um pouquinho da primeira tendência. A tendência de alta é uma tendência que ela é muito simples de você entender, né? Você entende o conceito de tendência de alta, você recebe boas informações de mercado, você tem a empresa entregando, por exemplo, bons resultados, você tem informações de mercado tranquilo, você não tem aquele estresse de mercado, você tem uma economia como um todo andando, porque não adianta. Por mais que você fale o seguinte, Ademir, eu comprei uma ação de Suzano. Cara, o dólar tá alto, só um exemplo, tá? O dólar tá subindo, as coisas estão convergindo, o papel e celulose também está subindo. Por mais que tudo converse para que a ação suba, para que ela tenha uma valorização, porque vai vender mais, o papel e celulose está mais caro, aí é uma empresa que é muito dolarizada, nesse exemplo que eu falei aqui, mas se o mercado tiver todos em mercado tensos, o mercado americano estiver ruim, as tendências mundiais estiverem ruim, se você tiver o mercado brasileiro aí estressado, você vai perceber que as ações da Suzano não vai subir. Então você precisa entender também aquele movimento fundamentalista para que te ajude na parte técnica, para que você possa confirmar uma tendência, tá? Nunca esqueça disso. Não olhe só para o gráfico. Não olhe só para o gráfico. Não fique naquela primeira frase que a gente falou, que o gráfico desconta tudo, porque nem tudo o gráfico desconta. Na minha visão como analista, com 17 anos de experiência no mercado financeiro, eu posso te falar, o gráfico não desconta tudo. Ele desconta o que está na mesa. Ele desconta o que está muito precificado já e que todo mundo sabe. Mas tem fatos relevantes naturais, catástrofes naturais, eventos naturais que ele não consegue captar. Por quê? Porque é coisa que não está ao olho nu. Ele não consegue entender o que poderia acontecer. Mas tudo que está embasado de informação pública ou informação relevante, mesmo que você, como investidor, não saiba ainda, mas tem muita gente que já sabe na sua frente. Então começa a precificar o preço. Por isso que os investidores falam, o preço desconta tudo. Desconta tudo até certo ponto. Fatos naturais, coisas que acontecem ali sem nenhum combinado com ninguém, ele não consegue descontar. Fechou? Então, assim, em uma tendência de alta, os topos extremos e os fundos, ó,
são os retornos. Ambos apresentam sucessiva ascendência, ou seja, cada topo formado é mais alto que o topo anterior. Sempre vai se formando um topo mais acima, mais acima. Um fundo mais acima do que o outro fundo, um topo mais acima do que o outro topo, tá? Cada fundo formado é mais alto do que o fundo anterior. Isso é uma tendência de alta, tá? Você tem ali, ó, começou o primeiro candle. Você teve aqui o primeiro candle, ó. Primeiro candle começou aqui. Aí você já tem um próximo, que já foi aqui. Aqui você tem um fundo acima do fundo anterior e um topo acima do topo anterior. Aí aqui você já tem de novo mais outro candle se formando. Aí você tem um fundo anterior acima do fundo, um fundo posterior acima do anterior e o topo também acima do topo anterior. E assim sucessivamente. Você tem sempre uma ascendência, de mercado onde o topo, o candle à frente, o fundo dele está acima do fundo anterior e o topo está acima do topo anterior. E assim você vai se formando uma tendência de alta, tá? Na tendência de alta aqui, dá uma olhada. A gente tem esse fundo. Você tem aqui, ó. Você tem sempre aqui. Começou a tendência aqui embaixo, vamos começar a partir daqui. Você tem esse fundo que já superou esse fundo, o topo que já superou esse topo, abriu um novo candle. Esse fundo já está acima desse fundo, o topo também, e assim você vai tendo uma ascendência, onde o topo anterior é sempre sobreposto. E o fundo anterior também é sempre sobreposto. E você vai começando a formar uma escada onde você só tem os candles se formando a cada degrau acima. A cada degrau acima. Então você vai ter uma ascendência formando dessa maneira. Você olha o fundo, o outro fundo já vem acima, o outro fundo já vem acima e, consequentemente, o topo também começa a vir acima do topo anterior. Tá? Então, isso é uma tendência de alta, claramente mostrada aqui no gráfico de Bradesco. Você tem aqui uma tendência de alta confirmada aqui, ó, na casa dos R$ 17,82. Começou a acumular nesse período. Ó. Você tem um acúmulo nesse período e depois começou uma tendência de alta clara, tá bom? Então, vamos passar aqui para a próxima fase. E já na tendência de baixa, você tem o contrário, né? Na tendência de baixa, os fundos são extremos, enquanto os topos são retornos. Você tem fundos são extremos e os topos são retornos. Há uma sucessão de topos e fundos descendentes. Lembre-se, agora você vai ter um gráfico começando aqui e você vai ter um fundo abaixo do outro fundo, um topo abaixo do outro topo e você vai puxando sempre para baixo, tá? Isto é, cada novo topo é mais baixo que o topo anterior, assim como cada novo fundo é mais baixo do que o fundo anterior. Você tem aqui um candle. Depois você já vê outro aqui, ó. Você já vê outro. Esse fundo aqui já foi superado. Aí você já tem outro. Esse fundo já foi superado. E você já tem outro aqui, ó. Esse fundo também já foi superado. Então você vai ter uma tendência de baixa, onde a descendência é o que forma a tendência de baixa, tá? Você tem o primeiro candle aqui, depois o próximo já veio abaixo, o topo já veio abaixo desse topo, o fundo também, e assim você vai criando uma descendência, uma escada para baixo. Vai criando uma descendência, 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 e assim você tem uma tendência de baixa confirmada, tá? Nesse caso aqui, eu até deixei uma tendência de baixa aqui em um desenho também para que você possa entender, tá? Você tem aqui, ó, sempre os topos menores do que o topo anterior e o fundo sempre menor do que o fundo anterior. Começou aqui a tendência de baixa, caiu, fez um fundo. Depois você tentou chegar nesse topo, não conseguiu, ó. Esse topo ficou menor. Esse topo ficou... Deixa eu só apagar aqui. Você tem esse topo que não conseguiu romper, é menor.
depois você fez um fundo de novo abaixo do fundo anterior, depois o próximo topo não conseguiu chegar no topo anterior e você vai criando uma descendência. Vai criando uma descendência, uma escadinha para baixo, uma descendência, e assim você forma uma tendência de baixa. Claramente aqui mostrada no índice futuro. Eu peguei aqui o índice futuro como base, para que você pudesse ter essa noção da tendência de baixa sendo confirmada claramente, tá? Aqui você tentou, ó, suporte e resistência bateu bem, ó. Aqui a gente teve praticamente uma resistência sendo mantida, aqui em cima, e você começou tendo é, topos e fundos descendentes, ó. Cada vez um abaixo, topo abaixo, fundo abaixo, e assim sucessivamente, tá? É assim que se forma uma tendência de baixa, para que você possa entender os momentos certos de entrar em uma operação. Mas sempre lembrando do suporte e resistência, que falaremos na próxima aula sobre isso, tá? Suporte e resistência, falaremos bastante sobre isso porque é muito importante, tá bom? Então, vem aqui comigo que eu vou te mostrar outro movimento de mercado que não é alta, não é baixa, mas é uma tendência lateral. Cara, essa tendência lateral ela é muito comum quando o mercado está indefinido, né? Você tem um mercado indefinido, um mercado que se lateraliza esperando notícia nova. Você tem um mercado que está tendência de alta, tendência de alta, tendência de alta. Aí chega um momento aqui, ó. Pega um pouquinho, deixa eu pegar aqui e só desenhar para você aqui. Mais ou menos aqui uns candles aqui, ó. Tem uma tendência de alta, beleza. O mercado está subindo, 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 subindo. Chega um momento que o mercado começa a ficar lateral. Começa a ficar assim, ó, lateralizado. Enquanto não sair, não tiver nada de novo, para poder ele começar a voltar de novo a subir, ou ele começar a cair buscando essa resistência aqui, você vai continuar tendo o mercado parado, o mercado lateralizado, o mercado ficou de lado. Quando o mercado está de lado, é interessante que você não faça nada. É interessante que você espere ver se ele vai romper essa resistência ou se ele vai romper para baixo e buscar voltar até o ponto de início dessa tendência, que seria um próximo suporte agora, tá? Então aqui é quando você tem a tendência lateral, a tendência lateral também conhecida como indefinida ou em linha. O mercado forma topos e fundos no mesmo nível ou região de preços, sem definição. Ó. Sem definição de direção dos extremos ou dos retornos. Fica praticamente aqui lateralizado, tá vendo? Essa é uma tendência lateral. Dá uma olhada no gráfico como é que fica a tendência lateral. Você tem aqui uma tendência lateral. Ó, a ação estava lateral aqui, começou a subir, ficou lateral de novo aqui, ó. Poderia ter marcado aqui também como lateralização. Você não deveria ter feito nada nesse ponto. Você tem que esperar se ele vai romper essa resistência para poder você entrar na tendência. Nesse momento, se você fizer alguma coisa, você vai ficar brincando aqui, ó. Vai ficar brincando nesse ponto e não vai conseguir. Só se for operações rápidas aqui, que você for fazer operações para pouquíssimos centavos. Mas se for operações que você precisa de mais garantia, de mais certeza, é legal que você espere se ele vai conseguir romper essa resistência para poder começar a subir de novo, ou se ele vai começar a romper esse suporte aqui, ó. Aqui virou um suporte. Ele vai romper esse suporte e começar a cair até vir buscar aqui mais ou menos, ou vir buscar aqui. Então você precisa, em momentos indefinidos do mercado, você precisa esperar um pouco mais, tá? Não dá para você ficar com essa indefinição de mercado. É legal você aproveitar as tendências, ó. E aqui você teve um longo período de lateralização. O mercado subiu, depois caiu, ficou de lado, totalmente lateral. Aqui você não sabia para onde que o mercado poderia ir naquele momento. O mercado estava em dúvida do que seria interessante, para onde que ele deveria ir. Depois ele foi para cima. Mas ele poderia ter ido para baixo e vir buscar aqui, ó, esse suporte, tá bom? Então o mercado lateral é um mercado indefinido. Você não tem certeza para onde que o mercado vai. Por quê? Porque tem muita informação em jogo, tem grandes investidores que já têm notícia que você não tem, e eles começam a analisar a possibilidade de realmente voltar a comprar aquele ativo ou não. Então o mercado fica em um espaço de tempo lateralizado. Não faça nada nesse momento. Você vai entender que o mercado fica muito difícil de operar. É legal que você espere romper para algum lado. Se é algum ativo que você está acostumado a operar e você quer operar esses ativos, você precisa entender que tem momentos que você precisa largar aquele ativo e buscar outros ativos para você fazer outras operações. Por quê? Porque você tem um ativo que está lateralizado e você não tem garantia nenhuma de que você consiga acertar uma tendência ali. Espera romper. Se ele está lateral aqui,
Aqui é a resistência, espera romper essa resistência e você seguir a tendência. Ou, se o mercado desistir, você vai começar a romper esse suporte, você pega para baixo e aproveita a tendência de queda até o próximo suporte ou a tendência de alta até a próxima resistência. Fechou? Então a gente falou um pouquinho sobre tendências laterais e na próxima aula, tendências laterais, tendência de alta, tendência de baixa. Agora na próxima aula a gente falaremos sobre suporte e resistência. Tema muito importante para que você entenda como que você tem que defender uma resistência ou defender um suporte e você não ficar brincando nesses pontos de resistência e suporte. Esperar sempre romper a resistência ou sempre romper o suporte para você seguir uma tendência. Fechou? Tamo junto? Até a próxima aula. Espero você. Fica com Deus e até mais.